o projeto de trazer os Jogos Olímpicos para o Rio, tínhamos um bom projeto. Nós mudamos a solução para o BRT, que os Jogos vão deixar algum legado para o esporte. Como o Brasil é o país do jeitinho, eu acho que no final acaba dando tudo certo, mas o legado não fica. Vai acontecer o evento, mas vai ser como um circo, que vem, monta tudo e quando o circo acaba vai todo mundo embora e não fica nada. Porque uma das estratégias do Rio de Janeiro foi ter o esporte brasileiro comandando a candidatura. E você tinha uma coisa legítima do eleitor, membro do esporte, uma preocupação. Vem cá, vocês vão ter algum programa para formação de atletas de base? Não sei como vai ser um pós-olímpico. Minha preocupação é que a gente mantenha esses ginásios pelo Brasil todo. Cerca de 2 anos a estrutura melhorou bastante. Antes ela ainda estava um pouco aquém de uma Olimpíada. Lógico que tem coisas boas, tem, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando nesse processo de realmente ser uma potência olímpica, como a gente almeja, né? Claro. Espero que realmente toda essa transformação que está acontecendo na cidade, que a cidade realmente está um caos nesse momento, eu espero que seja positiva no futuro, né? A gente diz que para ficar bom, primeiro tem que ficar ruim, então... A Olimpíada tem seus ônus e seus bônus. Você tem que fazer um rio artificial, você tem que fazer um campo de golfe. Não é exatamente a prioridade de um prefeito, mas foi fundamental para se viabilizar outras coisas. Independente de alguns benefícios, uma questão é característica em quase todas elas. A absoluta falta de planejamento para essas obras. A Olimpíada permitiu que um morador da Penha chegasse em Madureira com metade do tempo que levava, porque tem um BRT. Todas essas obras viárias foram construídas e a cidade não tem um plano de mobilidade urbana. Eu pegava um ônibus 6h30 da manhã em Cascadura, chegava aqui no serviço 10h30, 11h, agora entre 1 hora eu já estou no serviço. Pior ainda, antes do BRT. Era pior? O BRT melhorou? Melhorou um pouco, né? Tá bom? Bom não. Dá uma impressão momentânea que você está resolvendo, mas esse investimento, se eles já aparentemente se apresenta superlotado, nós vamos ter a população de refinanciar uma outra alternativa. É isso aí, ó. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir. É o melhor modelo do mundo? Não, eu acho que tinha que fazer metrô em tudo. Cadê o metrô? Cadê os recursos para o metrô? Por esse pão para comer, por esse chão para dormir. COI não exigiu que o grande parque olímpico fosse feito ali naquela área da Barra da Tijuca. Aquela área é o filé mignon, é a última grande área com 1 milhão de metros quadrados. Esse é um bom modelo, compacto, adensado, as pessoas próximo do seu local de trabalho. Então o erro não foi na Olimpíada. É injusto com a Olimpíada acusar pela ocupação da Barra da Tijuca. Como ocupar aquilo? Como transferir isso para a indústria imobiliária? Eles ganharam as terras, supostamente estão botando a infraestrutura essa que vai servir parcialmente ao Parque Olímpico, que vai ser parcialmente demolido e que depois vai servir aos seus próprios edifícios. A Olimpíada permitiu que pela primeira vez o Rio voltasse a ter uma área de expansão imobiliária na sua origem. Né? Então, o simples fato da gente estar discutindo aqui que tem uma disputa com a Barra, né, já é uma vitória da Olimpíada. Sem nenhuma previsão de zona de habitação de interesse social. Como é que você faz um super bairro? Pelo contrário, a única área de habitação social que era a Vila Autódromo resolveram tirar dali. Pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Protesto essa manhã feito por moradores da Vila Autódromo. Eles querem evitar a remoção de famílias da comunidade. Hoje os juízes, eu quero acreditar que seja por conta das Olimpíadas, eu acho que respalda eles em dar as canetadas e dizer que a gente não tem direito a essas terras. Não é verdade. A gente tem documentos. E aí um oficial de justiça dá ordem para enfiar a porrada no morador. Você tem necessidade de desapropriações. Você não pode não informar, não negociar, não pagar o valor justo, não dar as alternativas adequadas, não dar o tempo para a transição, não acompanhar. É isso que a gente está fazendo. É que nós fomos agredidos, que veio com uma ordem de despejo, sem ser pago, sem ser nada. Eu, inclusive, olha aí, eu sou aquele que apareceu sangrando na televisão e tudo isso aí.
Mas quando eu vi que o circo estava se apertando muito, eu concordei em vir. Não foi pressão não, foi porque eu quis mesmo. O condomínio é bom, a morada é boa, o apartamento é grande, é até maior do que a minha antiga casa. Pra gente não importa o que o prefeito está dando, se é apartamento com 2 quartos, 3 quartos. O que a gente tem que levar em conta é as nossas raízes, é a história que a gente tem no lugar e que a gente perde essa identidade quando a gente é removido. Eu acho que é uma cidade mais integrada, mais justa, né? Mas é um processo. Né? O que não fizeram em 447 anos, eu não vou fazer em 3.